Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos a um fio do arrebatamento da igreja, a um triz do arrebatamento da igreja e a um triz do início da grande tribulação. Essa noite eu tive uma visão muito forte. As pessoas desesperadas na rua, correndo, fugindo da perseguição. É porque a grande tribulação ela está campeando. As pessoas estavam correndo escondidas e dois motoqueiros armados correndo atrás das pessoas, perseguindo. Então é a grande tribulação que está campeando, meus irmãos. Mas antes, Jesus tira a igreja sai antes. Então tem muita gente aí que ainda não acordou, que ainda está delirando aí com a vitória do homem. O homem vai ser bênção, que vai voltar a Bíblia lá e que vai ser uma potência, o mundo ainda vai ser uma potência, um grande avivamento está chegando aí. Deixa de ilusão, irmãos, vamos para a Bíblia, vamos para as Escrituras. Nós estamos a um triz do arrebatamento, a um triz da grande tribulação e a um triz do milênio. O milênio será no final, né? Quando Jesus voltar em Jerusalém, ele vai estabelecer o reino teocrático. E aqui em Isaías fala sobre a justiça desse reino. Você pode ler todo o texto de Isaías 11, eu vou ler a partir aqui do 5, do versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Vou ler o 4 aqui. Vamos ler todo o texto, né, irmão? Que é o certo, né? O sermão expositivo. Tem que ser todo o texto. 11 de Isaías, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele quem? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Nele habita toda a plenitude da divindade. Paulo fala em Colossenses. Então aqui, Paulo enumera aqui, né, aliás, o profeta Isaías, ele enumera aqui os 7 Espíritos de Deus, que é lido lá em Apocalipse capítulo 3. Os 7 Espíritos, 7 é o número da plenitude divina. 7 é o número da perfeição. Repousará sobre ele, sobre Jesus, nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Então você precisa de ler a Bíblia com atenção. Prestar atenção no texto bíblico. Primeiro, o Espírito do Senhor. 2, o Espírito de sabedoria. 3, e de entendimento. 4, o Espírito de conselho. 5, o Espírito de fortaleza. 6, o Espírito de conhecimento. 7, e o Espírito de temor do Senhor. Então essa aqui é a regra, irmãos. A regra de hermenêutica é essa. A Bíblia se interpreta. Onde que você vai encontrar essa referência aqui? Lá em Apocalipse capítulo 3. Vamos para lá? Seja um bereano. Capítulo 13, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto diz. Isto diz quem é? Jesus, o que tem os 7 Espíritos de Deus. O que tem os 7 Espíritos de Deus. Então a interpretação está em Isaías 11, 2. E a 7 estrela. A 7 estrela está no Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Então a Bíblia se interpreta.
Então vamos ler mais aqui. No versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Aqui nesse mundo existe muita injustiça, mas no reino teocrático não haverá injustiça, meus irmãos. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Será um reino de justiça. Versículo 4. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade. Ou seja, essa palavra equidade quer dizer tratamento igual para com todos. No reino teocrático não haverá acepção de pessoas como hoje existe no mundo injusto. É muita injustiça nesse mundo, meus irmãos. Principalmente dos grandes líderes religiosos e dos políticos que estão aí nadando no dinheiro e o povo passando necessidade. É muita injustiça. Mas no reino teocrático, ele vai julgar com equidade, com justiça, tratamento igual para com todos. Ele julgará com equidade aos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Aqui ele está falando da segunda vinda, quando ele vai jogar o anticristo no lago de fogo. Esse versículo aqui é muito interessante. Você tem que conectar Isaías 11:4, quando ele fala que ele vai, com o sopro dos seus lábios, julgará o ímpio. Aí você conecta, a Bíblia, ela é um livro que ela mesmo se interpreta. Eu não preciso de achar nada, eu não preciso de fazer interpretação particular das Escrituras. Eu vou pegar esse versículo aí e vou conectar aonde? Em 2 Tessalonicenses, olha aqui, meus irmãos, no capítulo de número 2, no versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia do Satanás, com todo o poder e sinais de prova de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não queiram a verdade, antes tiveram prazer na mentira. O versículo 8, aliás, é a interpretação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, é a interpretação de Isaías 11:4, quando fala assim, ó. Vou ler de novo Isaías 11:4 para você entender. Mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade, ou seja, que é o milênio, né, aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, quando ele voltar, para trazer vingança. Isaías 61, né, na sua segunda vinda em Jerusalém, ele traz vingança contra o ímpio, contra o mundo ímpio, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. É o versículo 8 aqui, ó, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o iníquo ele é revelado depois do arrebatamento, né? O versículo 7 fala do arrebatamento, porque já o mistério da injustiça opera. Olha, presta atenção. Isso aqui, irmão, os pós-tribulacionistas, eles não conseguem interpretar isso aqui. Eles não vão pregar isso aqui, porque isso aqui é pré-tribulacionismo. Porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, a plataforma do cramunhão está aí pronta, já está aí o espírito dele agindo no mundo, né? Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, ou seja, esse um aqui é o corpo de Cristo, é a igreja que retém a manifestação do anticristo, até que do meio seja tirado. A igreja será tirada do meio desse mundo. A palavra igreja é que,
do grego eclésia, tirados para fora. A igreja será tirada para fora desse mundo. Então, depois que a igreja for tirada, olha o versículo 8, e então será revelado o iníquo. Aí o anticristo se revela, é o capítulo 6 do Apocalipse. Tá tudo na ordem, né? A igreja é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse e o anticristo é revelado no capítulo 6. Então é pré-tribulacionismo, meu irmão. Não adianta insistir com essa história de pós e meso, não. Não insista com essa escatologia errada, porque isso não funciona. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segunda vinda em Jerusalém, versículo 8, Isaías 11, 4, lá no finalzinho. Tá vendo? A Bíblia se interpreta. Ordem dos eventos, arrebatamento, que é o versículo 7 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ordem dos eventos, versículo 7, arrebatamento. Versículo 8, iniciozinho do versículo 8, revelação do anticristo. E no finalzinho, Jesus volta em Jerusalém na parousia. Parousia. Vou repetir aqui, versículo 7, harpazo, arrebatamento. Versículo 8, o anticristo se revela. No finalzinho do versículo 8, parousia. Harpazo não é mesmo que parousia. Harpazo é arrebatamento. Parousia, segunda vinda. Tá tudo na ordem aqui. Deus é organizado. No Apocalipse, arrebatamento capítulo 4, manifestação do anticristo, versículo 6, segunda vinda, versículo 19, capítulo 19 de Apocalipse. Vou repetir, arrebatamento, capítulo 4 do Apocalipse, manifestação do anticristo, capítulo 6, segunda vinda, capítulo 19. Então, meus irmãos, não tem como fazer confusão com as escrituras. Só faz confusão com as escrituras é quem não deixa a Bíblia se interpretar. É quem não deixa o Espírito Santo interpretar a Bíblia. A Bíblia, ela não é de particular interpretação, ela não é interpretação do pastor João Peixoto, ela não é interpretação particular. A Bíblia, se revela pela própria Bíblia, o Espírito Santo. Então, no versículo 5 agora, na hora que ele pisar no Monte das Oliveiras, segunda vinda em Jerusalém, começa o milênio, né? E a justiça, versículo 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isso aqui é o reino teocrático. Isso aqui não é reino de homens. Isso aqui não é reino de direita e esquerda, onde tem injustiça, onde os políticos ganham milhões e o povo passa fome. Isso aqui não é reino de homens. Isso aqui não é reino caído de homem. Isso aqui é o reino teocrático. Versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro. O lobo vai estar junto com o cordeiro, igual era lá no Jardim do Éden. Do mesmo jeito que começa, termina. Porque os planos de Deus não são frustrados. Do jeito que começa, termina, meus irmãos. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos. Os animais voltam a ser herbívoros, igual era no começo. Mas o pecado afetou o mundo animal. Hoje você vê aquela tristeza, os leões lá destruindo lá na África, os filhotinhos lá de gnus, né? Os búfalos. Então, destruindo lá os búfalos. Isso aqui é por causa do pecado, mas no milênio volta a ser herbívoro, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Os guiará. Olha aqui, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Esse é o reino de Cristo, o reino teocrático. E brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco.
Então isso aqui é o reino abençoado de Jesus. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então será um abençoado reino teocrático de Jesus, aonde tudo volta como era lá no início. Tudo volta como era no jardim do Éden. Irmão, tem uma visão escatológica aí, chama a milenista, que dizem que nós estamos no milênio. Tem uns pregadores aí até famosos aí na mídia, pastores aí de grande repercussão, né? Que tem muitos seguidores na internet, que está ensinando essa heresia aí, dizendo que nós estamos no milênio. Roger Lieb, da Chamada da Meia-Noite, ele diz que é tão fácil de saber se está no milênio. Meno Karst, da Chamada da Meia-Noite, também disse que é tão fácil saber se está no milênio. As pessoas perguntam, pastor, nós estamos no milênio? É simples, irmão. É simples de saber. Pega, se aí na sua cidade tiver zoológico, você pega numa mão direita você pega um pacote de palha, na outra mão você pega um pedaço de carne e leva lá e oferece pro leão lá no zoológico. Se o leão pular na mão que tá o pacote de palha, nós estamos no milênio. Mas com certeza o leão vai pular no pacote de carne, vai comer a carne e vai comer você também. Essa é a realidade. Ou se não, como diz o Meno Karst, leva uma vaca e joga dentro da jaula do leão. Se o leão não comer a vaca, é porque está no milênio. Mas com certeza, o Meno Karst diz que com certeza a cada 10 minutos você tem que colocar outra vaca lá dentro. Então isso é uma grande heresia. Nós não estamos no milênio. O milênio é o reino teocrático de Jesus, aonde os animais voltam a ser herbívoros. É o abençoado reino teocrático de Jesus. Então, meus irmãos, olha, é o conselho do pastor João Peixoto, fique firme, aguarde o arrebatamento, não dê ouvido a heresias, não dê ouvido a falsos mestres, não dê ouvido a sensacionalistas, não dê ouvido a negócio de geopolítica, porque o mundo não tem melhora. O mundo não tem melhora. A melhora que tem é a igreja ser arrebatada. Esta é a melhora. Depois do arrebatamento, o mundo despencará no caos, qual nunca houve nem jamais haverá sobre a terra. No final da tribulação, Jesus volta e estabelece o abençoado reino teocrático. Por isso que é essa briga lá no Oriente Médio, porque eles querem destruir Jerusalém, destruir o povo judeu. O pano de fundo espiritual é Satanás. Satanás sabe que Jesus vai voltar em Jerusalém, e vai estabelecer o reino teocrático. Então Satanás pensa o seguinte: se eu destruir o povo judeu e a cidade de Jerusalém, não haverá segunda vinda. Então, meus irmãos, aguarde o arrebatamento. Nós não estamos esperando ser espancados, nós não estamos esperando fugir para dentro de mato para estocar comida, de forma nenhuma. Como é que você vai estocar comida, meu irmão, se você não tem dinheiro nem para poder fazer a compra no supermercado para comer no dia a dia? Como é que vai estocar comida para comer um mês? Então isso é uma heresia, meus irmãos. Aguarde o arrebatamento pré-tribulacionista. Glória a Deus.